Olá, meus queridos alunos, aqui com vocês, professor Paulo II, e nós vamos dar início à resolução do exercício número 1 da lista de permutação. Se você entender direitinho esse exercício número 1, você vai ter condição de fazer os outros exercícios da lista, que são muito parecidos com este. Por exemplo, o exercício número 4, o número 14, o número 20. Este exercício é um clássico probleminha que envolve a permutação por repetição. Tem uma grande ocorrência nas provas de vestibulares, no Enem, nos vestibulares seriados. Então é muito importante que a gente entenda como resolver esse tipo de questão. Vamos fazer a leitura dele. A questão caiu no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 98. No desenho a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A e B que passam por C é igual a quanto? Então vamos lá. Como resolver esse nosso exercício? Nós vamos inicialmente pensar em um possível caminho de A até C. Apenas de A até C. Vamos esquecer de C até B por enquanto, ok? Bem, eu estou pensando aqui em fazer o seguinte trajeto. Primeiro, um trajeto horizontal. Isso mesmo, eu saio de A e dou um traço horizontal. Eu faço um deslocamento horizontal. Depois, eu faço um outro deslocamento, só que agora vertical. Eu vou representar os deslocamentos horizontais na cor azul e os deslocamentos verticais na cor vermelha. O próximo deslocamento, um deslocamento horizontal, depois um deslocamento vertical e depois um outro deslocamento horizontal. Veja que com esses 5 deslocamentos eu acabo chegando em C. Bem, se eu organizar esses traços assim, alinhados, eu tenho aqui um caminho, que eu consegui traçar de A até C, percorrer de A até C. Lanço um desafio a vocês. Se eu permutar de posição esses dois tracinhos, o tracinho horizontal azul com o tracinho vertical vermelho, eu passo a ter essa nova sequência de traços. A pergunta é, será que essa nova sequência de traços ela representa para mim mais um possível caminho de A até C? Bem, a melhor maneira da gente verificar isso é a gente distribuir essa sequência, essa ordem, esse roteiro lá no nosso desenho. Foi isso que eu fiz. Olha lá, a minha sequência é essa aqui, quando a gente fez a permutação. Então, primeiro um deslocamento vertical vermelho, está aqui primeiro deslocamento vertical vermelho, saindo de A. Em seguida, 2 deslocamentos azuis, está aqui, 2 deslocamentos azuis horizontais. Depois, um deslocamento vermelho vertical. Em seguida, um deslocamento azul horizontal. Veja que essa nova sequência deu sim um possível caminho, um possível trajeto de A até C. O que eu posso concluir então? Eu posso concluir que cada permutação que fazemos entre os traços horizontais e verticais nos dá uma nova maneira de sair de A e chegar em C. Sendo assim, podemos determinar o total de maneiras de sair de A e chegar em C fazendo uma permutação entre os traços horizontais e verticais. Mas muito cuidado, porque se a gente fizer apenas a permutação entre os traços verticais entre si e entre os traços horizontais entre si, nós vamos ter a mesma sequência. Ah, Paulo, como assim? Não entendi isso direito não. Então vamos dar uma olhadinha de novo no nosso desenho. Se eu pegar esse traço vermelho e permutar com esse traço vermelho, eu vou ter a mesma sequência. Então a gente tem que tomar um cuidado que a permutação entre os traços iguais gera para mim a mesma sequência, ou seja, o mesmo caminho. Então a gente tem uma situação de quê? Uma situação de permutação com repetição. Ah, Paulo, então deixa eu ver se eu entendi. Eu vou ter que pegar todos esses 5 traços e permutá-los entre si
mas eu tenho que excluir a permutação entre os 2 traços vermelhos verticais e os 3 traços azuis horizontais. É isso mesmo. Então, o que nós iremos fazer? Nós vamos achar o total de permutações possíveis de serem feitas entre os 5 traços, levando em consideração que eu tenho 3 traços horizontais, os azuis, repetidos, e 2 traços verticais, vermelhos, repetidos. Então, uma permutação de 5 termos, onde a gente tem 2 e 3 termos repetidos. Jogando na fórmula, eu vou ter 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. 5 fatorial a gente já sabe que é 120. 2 fatorial é 2 e 3 fatorial é 6. Então a gente passa a ter a divisão de 120 por 12, que dá um total de 10 maneiras. Ou seja, eu tenho 10 formas, maneiras, modos diferentes de sair de A e chegar em C. Okay? Nós vamos usar agora o mesmo raciocínio para determinar o número de maneiras de sair de C e chegar em B. Pensei aqui em um possível caminho. Primeiro, usando lá um deslocamento vertical, vermelho, depois um deslocamento horizontal azul e depois outro deslocamento horizontal azul também. Veja que a gente passa a ter aqui uma sequência de 3 traços que indicam um possível caminho. Se eu permutar esses traços de posição, eu tenho um novo possível caminho? A resposta é sim. Se você permutar os 2 primeiros traços, o vermelho com o azul, você passa a ter essa nova distribuição, que é um outro possível caminho. Veja só, primeiro azul, depois vermelho, depois azul, e mesmo assim eu chego em B. Ou seja, de qualquer forma, eu terei que fazer 2 deslocamentos horizontais e um vertical. Para achar o total de maneiras, basta fazer a permutação com repetição entre esses 3 termos. São 3 termos, permutação de 3 termos. 2 termos aí horizontais, azuis repetidos, então 2 termos repetidos. Vai lá, joga na fórmula, 3 fatorial dividido por 2 fatorial. 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2, e eu tenho um total de 3 maneiras distintas de sair de C e chegar em B. Bem, o que fazer agora? Eu preciso juntar essas 2 etapas. A primeira etapa de A até C e a segunda etapa de C até B. Para finalizar o nosso exercício, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o princípio fundamental da contagem, o nosso PFC. A primeira etapa a gente determinou que seria o quê? A primeira etapa seria de A até C. Então, de A até C, olha lá, a primeira etapa, eu tenho 10 maneiras diferentes de cumpri-la. São aqueles 10 possíveis caminhos que nós encontramos. De C até B, eu tenho aí 3 maneiras de cumprir essa etapa. Aplicando o PFC, olha lá, a gente tem um total de 30 maneiras de sair de A, chegar em B, passando por C. O gabarito da nossa questão está aqui, letra E. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Peguem os outros exercícios para fazer. Eu não tenho a menor dúvida que vocês vão conseguir. Um abraço a todos.